e a gente dá sequência aqui no Bom Dia Produtor, começando já com os destaques da nossa capital federal. Direto de Brasília, Catarina Martorelli tem os destaques do dia. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A Frente Parlamentar da Agropecuária já tem nova composição da diretoria para 2019. O atual vice-presidente, deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, foi eleito para comandar o colegiado a partir de 19 de fevereiro do ano que vem, no lugar da atual presidente da frente, a futura ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina. E ontem o deputado federal Evair de Mello lançou na Câmara dos Deputados o livro Perdas e Desperdício de Alimento. A ideia do parlamentar é criar uma política nacional de educação alimentar e nutricional do consumidor. E o livro é para desenvolver uma consciência para o consumo adequado e responsável dos alimentos. E o Ministério da Agricultura lançou uma cartilha digital sobre boas práticas na produção de suínos. O Brasil é um dos maiores players na produção e exportação de suínos. A cartilha é para que o produtor dê bem-estar na gestação e na maternidade das matrizes e também levar sustentabilidade à cadeia produtiva. Essas são as informações desta quinta, direto de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. Mato Grosso já comercializou 41% da soja referente à safra 2018-2019. Mais informações agora com o repórter Valdir Pacheco. A comercialização antecipada da soja em Mato Grosso, safra 18-19, avançou 5,59 pontos percentuais no último mês, no comparativo com outubro, e totalizou 41,33%. Os dados foram divulgados recentemente pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, que ainda apontou um avanço de 1,38 pontos percentuais da safra 17-18, chegando a 98,7% de comercialização. De acordo com o Instituto, o progresso para ambas as safras no período é reflexo de aproximação da colheita da nova safra, seja para liberar espaço nos armazéns, quanto a garantia de preços. Os analistas destacam que no último mês foi marcado por movimentações nos principais drives de formação de preços, principalmente da queda nos prêmios de exportação dos portos brasileiros. Segundo o Instituto, o preço médio mensal de comercialização para a safra 17-18 ficou em R$ 67,48 a saca, enquanto que para 18-19 ficou em R$ 63,45 a saca, redução de 1,7% e 2,98% no mês, respectivamente. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E em São Paulo, o mercado de mudas de alface está aquecido devido à proximidade do verão e às temperaturas mais elevadas. Você vai conferir o restante das informações agora com o repórter Gustavo D'Angelo. Apesar dos preços ainda baixos nas roças paulistas, a qualidade e a produtividade das alfaces estão satisfatórias, devido ao clima favorável. As chuvas, atualmente leves e em menor frequência, contribuem para o aumento dos níveis dos tanques e reservatórios das lavouras e não têm prejudicado a produção da folhosa. Dessa forma, muitos produtores que tinham reduzido ou interrompido a produção retomaram as atividades, reaquecendo o mercado de mudas. No mês passado, o número de bandejas comercializadas teve variação positiva de 21,62% em comparação com outubro. Com isso, de acordo com colaboradores do Hortifruti CPEA, o transplantio de alfaces deve se manter em ritmo acelerado durante a safra de verão, mesmo com as festas de final de ano que costumam travar a demanda pelo produto. Gustavo D'Angelo para o SBA. Vamos falar agora do Showtech, porque ele está chegando, será no dia 16 de janeiro em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. A feira traz o que há de mais novo em tecnologia para o agronegócio. A OCB-MS estará presente no evento, levando também muita informação. A repórter Kylie Rodrigues tem mais destaques.
Showtech 2019, o sistema OCB estará presente no evento. Eu estou com Celso Regis, presidente do sistema OCB, e ele fala da participação na feira. A feira é muito importante para todos os sul-mato-grossenses ligados ao agronegócio. E vale lembrar que a Fundação MS tem a OCB como uma das mantenedoras institucionais, junto com a nossa AproSoja e a FamaSul. E a cada início de ano é o momento de mostrar para todos os produtores rurais as inovações, os novos caracteres de plantio, de sementes e, acima de tudo, promover a integração do agronegócio sul-mato-grossense, e o sistema OCB Mato Grosso do Sul tem participado todos os anos de forma preponderante na nossa feira. Obrigada, Celso, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. As plantas daninhas causam muita dor de cabeça para os produtores de grãos. Algumas estão tão resistentes que dificultam o controle e aumentam também os custos de produção. Esse assunto foi discutido durante um dia de campo organizado pela cooperativa CCGL do Rio Grande do Sul. A repórter Annelise Nicolodi fala mais sobre isso. Em qualquer sistema de produção agrícola, o controle de plantas daninhas é uma preocupação, tanto para o produtor rural quanto para os técnicos. O professor Mário Bianchi, pesquisador, né, da CCGL aqui de Cruz Alta, CCGL Tech, o que a gente tem de novidades ao longo das safras e que está sendo apresentado para o produtor no controle dessas plantas daninhas? Bem, novidades seria o controle, né, localizado, né? Então isso é um ponto bastante importante que a gente vai trabalhar, está trabalhando hoje aqui, é divulgar um pouco mais a questão do controle localizado. A preocupação, né, que a gente tem é com perdas iniciais que ocorrem no início do desenvolvimento da soja. Então, em função de um controle um pouco, vamos dizer assim, mais tardio na soja, nós podemos ter perdas de 5% a 10% na produtividade da soja. Então essa é uma preocupação que a gente tem, né? E aqui hoje, nesse dia de campo, a gente vai tratar sobre isso. Como fazer com que a soja, então, ela seja semeada, ela continue por um período de tempo, né? Sem a competição das plantas daninhas. Né? Quais são as estratégias, quais são as formas que a gente tem para fazer esse controle, né, funcionar adequadamente para que o produtor não tenha essa perda inicial e que ele consiga fazer o controle com o herbicida em pós-emergência no melhor momento, né, quando a planta daninha, então, ela é mais sensível, né, e o herbicida vai funcionar da melhor forma. Ao longo das safras, né, a gente tem acompanhado aí as produções e uma planta daninha especificamente é a abuva, né, que a gente enxerga de longe ela competindo com a soja. Por que ela está tão recorrente e tão difícil de ser controlada? Bem, a abuva é um caso interessante, né, um caso de estudo muito importante. Então, assim, hoje, né, já dá para se dizer se passaram 10, 12 anos, né, da identificação do primeiro caso de resistência de abuva ao herbicida glifosato aqui no nosso estado. Então, ao longo desses 12 anos, né, nós tivemos um aumento da quantidade de abuva apenas, não tivemos uma redução. Então, essa é a grande pergunta, né, que a gente tem. Por que não reduziu a abuva? Então, um dos casos é o aumento da resistência dela ao herbicida glifosato, a dificuldade de controle. O aumento também da resistência a outros herbicidas que vinham sendo utilizados. Então, tudo isso dificulta, né, o controle da planta daninha. Mas, por outro lado, também nós temos uma pequena quantidade de palha na superfície do solo. A cobertura do solo, ela é um fator assim muito importante para reduzir a quantidade de abuva. Já está bastante, vamos dizer assim, consolidado isso na pesquisa, de que o aumento da quantidade de palha, de cobertura, rotação de culturas, faz com que a planta de abuva ela não consiga se estabelecer e acabe reduzindo a quantidade e o tamanho da planta. Então, nosso grande problema hoje está nesse segmento, é conseguir fazer uma cobertura, né, bastante forte do solo, para que a planta também ela diminua ao longo do tempo. Tá certo, professor. Muito obrigada pelas suas informações. Annelise Nicolodi para o SBA. E ainda falando sobre o controle de ervas daninhas, participa do programa agora o analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias. A questão de 15, 20 anos atrás, o manejo integrado de pragas, chamado MIP, era uma técnica que era usada regularmente por grande parte dos produtores rurais brasileiros. Ou seja, eles faziam vistoria na lavoura, quando apareciam as pragas em quantidade que necessitava controle,
procurava usar os produtos mais adequados, que atacasse o menos possível os inimigos naturais, que não criasse, não acabasse com aqueles outros insetos, outros fungos e outros micro-organismos que ajudavam a controlar a população dos insetos daninhos à cultura. Com o advento, com a chegada da soja transgênica, especialmente aquelas com BT, houve um certo relaxamento do produtor nesse aspecto. Não, a própria soja vai controlar. Se descuidaram na questão das áreas de refúgio, apareceram pragas novas, especialmente a Helicoverpa, e outro problema maior também, surgiram também maiores problemas mais sérios com doenças fúngicas, especialmente a ferrugem. Com isso, foi obrigado a fazer várias aplicações de fungicidas. Os fungicidas controlam a ferrugem da soja, porém, eles também matam os fungos benéficos, que parasitavam as colônias dos ovos de percevejo e outros insetos daninhos da soja. O que aconteceu? Cada vez mais há uma exigência de você aplicar mais dosagem, mais quantidades de produto, maiores número de aplicações, seja de fungicidas ou seja de inseticidas. O problema também desceu ao solo, só o uso de fertilizantes químicos solúveis, você teve problemas de descontrole na questão do solo, da vida do solo, na biota do solo. Então você teve um somatório de problemas que cada vez mais encarece a lavoura, ou seja, você gasta cada vez mais com produtos, com fungicida, inseticida. Hoje na lavoura de soja nós estamos falando em quase R$1.000 por hectare entre herbicida, inseticida e fungicida. Ou seja, está na hora de voltarmos a ter uma visão do todo, usar a lavoura não apenas para uma questão, vou controlar uma praga, temos que dar condições para que as plantas sejam mais vigorosas, sejam mais fortes, tenham um sistema radicular mais profundo, ou seja, e estimular a vida no solo para que haja não fique apenas aqueles micro-organismos que são maléficos para as plantas, e que os benéficos se beneficiem usando fosfato natural, usando remineralizadores, usando produtos biológicos, tanto para controle de praga como para enriquecimento do solo. Ou seja, está no momento de haver uma mudança nisso urgente, para que nós tenhamos sustentabilidade no processo. Sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, ou seja, diminuir os gastos e ter uma produtividade melhor. E isso é importante para o senhor e para a senhora. Pense nisso. Manejo integrado de práticas era um modelo de produção que foi extremamente benéfico. Está na hora de recuperá-lo. Vocês precisam procurar ciência técnica, precisam procurar novos caminhos, especialmente pensando no solo como um elemento vivo, ou seja, se você conseguir criar condições para que a vida no solo seja mais intensa, haja mais micro-organismos benéficos, você tem plantas mais fortes, plantas mais resistentes, alguns elementos como silício, por exemplo, que não aparecem nos fertilizantes solúveis, aparecem nos fertilizantes naturais, é extremamente importante para dar maior resistência à célula, maior na parede celular, e a planta mais forte, ela aguenta melhor os trancos da vida. Pense nisso.